Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem à noite, segunda-feira, dia 11/8, a quarta rodada das 6 da primeira fase da Copa Paulista. A Copa Paulista este ano tem só 16 times, 4 grupos com 4 times cada um regionalizados, e aí você faz turno e retorno. Só o primeiro colocado de cada grupo se classifica, só o último colocado de cada grupo está eliminado, e o segundo e o terceiro de cada grupo vão jogar um play-in, que a federação falou, nada mais é do que um ida e volta, para ver qual que é o segundo classificado do grupo. Ou seja, você pode ter vários grupos aí com o primeiro e o terceiro classificado e o segundo não. Os clubes escolheram assim e a gente respeita. Eu não gosto, mas a gente respeita. Bom, faltam só 2 rodadas. E veja, ninguém tem vida fácil, classificação, eliminação e tal. Eu daria para falar que o Linense, do Renato Peixe, está perto da classificação em primeiro do grupo 1, e o São Caetano no grupo 4 está perto da eliminação no grupo 4. Vou explicar todos os detalhes, vou passar todos os resultados, vou falar da briga da artilharia, vou falar de todos os gols, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, pedir para você fazer a inscrição, ativar o sininho, porque são vários campeonatos que vão te avisando, Copa Paulista, Bzinha, A, B, C, D do brasileiro, enfim, aí você vai acompanhando, pedir para você divulgar, pedir para você perguntar, pedir para você informar, me ajudar a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz nas minhas redes sociais, certo? Bom, expliquei o regulamento, que só o primeiro classifica, só o último está eliminado, e depois o segundo e o terceiro vão fazer um ida e volta para ver quem classifica em segundo, e aí você fica com os 8 times colocados, e aí você vai para as fases decisivas. Lembrando sempre que na Copa Paulista, o campeão escolhe se ele quer a Série D ou a Copa do Brasil, e o vice fica com a vaga restante. Mas são 2 vagas no calendário nacional do ano que vem, certo? Então vamos começar com o grupo 1. O Linense está numa situação privilegiada. O grupo 1 tem o Linense agora com 8 pontos, o Bandeirante em segundo com 5, Marília terceiro com 4 e o Grêmio Prudente com 4. Ou seja, a briga está aberta. Se você tem 6 pontos em disputa, os 4 têm classificação garantida. Porém, se o Linense vencer o próximo jogo, dependendo da combinação de resultados, ele já define a primeira colocação. O certo é que o eliminado desse grupo vai para a última rodada, isso é uma certeza. Mas, de repente, o Linense pode até garantir sua classificação na próxima rodada. O Linense que, no último domingo, 10 horas da manhã, lá em Lins, atropelou o Grêmio Prudente. E foi numa virada fantástica. Foi 5-2 para o Elefante da Noroeste. O Kessler fez 1-0 no primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo, David Antoni, o Michael Paulista, aquele mesmo que era do São José, agora está brilhando lá no Linense, e o Watson fizeram 3-1 e viraram ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Márcio Júnior fez 4-1, o Matheus Mendes ainda descontou para o Grêmio Prudente, mas o Kaique fechou o caixão do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente que é comandado por Luiz Henrique Dalben e o Renato Peixe Linense. Vitória expressiva, goleada. O Linense é o primeiro com 8, o Grêmio Prudente é o último com 4. Mas tem 4 pontos de distância, 6 pontos para disputar. Muita coisa pode acontecer, mas o Linense deu um passo de gigante. E ontem, à noite, lá em Marília, o Marília até abriu o placar com o Guilherme Café 1-0, mas o Matheus Arjona ainda no primeiro tempo empatou e o Bandeirante conseguiu um ponto importante que o manteve. Se o Marília vencesse, ele assumia a segunda colocação. O Bandeirante empatou e ficou em segundo. Então, Linense tem 8, Bandeirante tem 5, Marília tem 4 e Grêmio Prudente tem 4. Muita coisa para acontecer aí, e aí a gente vai ver o que acontece, porque o Linense pelo menos está mais caminhando aí para a classificação como primeiro e ficar sossegado sem play-in. No grupo 2, o Comercial segue líder e o União São João segue vice-líder. O União São João tinha vencido em Ribeirão Preto por 1-0 no término do turno. Foram jogar em Araras o mesmo jogo. O União São João até com o Bruninho é artilheiro do campeonato com 3 gols.
atacante do União São João. Fez o gol em Ribeirão Preto e fez o gol em Araras. Mas o Comercial batalhou para não perder. E o Filipinho, aos 28 do segundo tempo, deixou tudo igual. Resultado que Comercial 7, União São João 6. Mas a briga tá aberta aí. A briga tá aberta. Porque no outro jogo do grupo, o Noroeste em Bauru ganhou do 15 de virada por 2-1. O Josiel fez no primeiro tempo 1-0, no segundo tempo veio com tudo, o Lucas Douglas de cabeça empatou, e aí quase na última bola do jogo, aos 47 do segundo tempo, o Matheus Goiás fez 2-1. Uma crise desgraçada lá no 15 de Piracicaba, hein? Torcida protestando e tal, mas enfim, o Noroeste foi para 5. Olha aqui, Comercial 7, União São João 6 e Noroeste 5. Muita coisa para acontecer. O atual campeão da Copa Paulista, o 15 de Piracicaba, é o Lanterna com 2, uma situação delicada, hein? Mas vai ter que ganhar os 2 últimos jogos para poder ir para o play-in. Situação bem delicada do 15. Grupo 3, trabalhei na Ulisses TV, no Primavera 2, Juventus 2. Jogaço, os dois foram para 7 pontos, os dois estão na ponta da tabela. Pelos critérios, o Juventus é primeiro e o Primavera é segundo com 7 pontos. Primeiro tempo todo do Juventus. O Juventus fez 2-0 com 2 golaços, né? O primeiro deles, o Passarelli, goleiro, meteu um lançamento para o Felipe Augusto, que já dominou, driblando o goleiro e fez 1-0. Depois o Elke Munhoz, o equatoriano, de falta, fez um golaço 2-0. No segundo tempo só deu Primavera. E eu não estou questionando a capacidade do Primavera, que empatou, mas o primeiro pênalti do Primavera, antes de acontecer o pênalti, o jogador do Primavera deu um agarrão no zagueiro, impediu o zagueiro de chutar a bola. O juiz não viu e aí ele viu o pênalti e deu o pênalti. Foi um erro de arbitragem, que não tem nada a ver com o Primavera, não tem nada a ver com isso, mas foi um erro claro de arbitragem. Mas o pênalti o Marco Antônio fez 2-1, depois teve um pênalti claro do Fernando, deu pé no peito do jogador do Primavera, um segundo pênalti, o Marco Antônio cobrou de novo, 2-2. O resultado mantém os dois com 7 pontos, os dois igualados, mas pelos critérios o Juventus é primeiro e o Primavera é o segundo. E aí, para surpresa, tá? Eu trabalhei nesse jogo no sábado. Ontem, segunda-feira, o técnico Rafael Marques, 2022 ele jogou pelo Primavera, encerrou a carreira, virou auxiliar, depois virou técnico interino. Este ano foi o técnico, no primeiro ano do Primavera no futebol profissional, no Paulistão, foi o técnico do Primavera. Grande trabalho, de uma hora para outra pediu demissão. Tem um recado sucinto no site do Primavera falando que, por pedido dele, ou o Rafa tem alguma proposta e vai assumir algum clube daqui a pouco, ou o Rafa ficou bravo com alguma coisa e foi embora. O Primavera ainda não falou quem vai ser o seu substituto, enfim, vamos aguardar. Juventus 7, Primavera 7. No outro jogo também empate, Osasco 1, Paulista 1. Juventus 7, Primavera 7, Osasco 4, Paulista 4. Paulista e o Osasco jogam em casa com os dois primeiros colocados. Se eles vencerem, você vai para a penúltima rodada com todo mundo com 7 pontos. Pode acontecer. Pois bem, 1-1 do Osasco, 0-0 primeiro tempo. Fraco, muita marcação. Comecinho do segundo tempo, o Lucão de cabeça fez 1-0 para o Osasco, mas o Luiz Gustavo deixou tudo igual. O Osasco, jogando em casa, lutou muito, mas o Paulista na reta final do Vinícius Munhoz, né? O Paulista do Vinícius Munhoz acabou deixando tudo igual. Bom, vamos lá. 7 Juventus, 7 Primavera, 4 Osasco, 4 Paulista, bem equilibrado. E por último, outro equilíbrio também, se Juventus e Primavera tem 7 pontos, o Sport Clube São Bernardo e São José tem 9. Outro equilíbrio também. O São Bernardo pegou o São Caetano, o Lanterninha, e meteu 2-0. O São Bernardo está jogando lá no Distrital do Inamar, em Diadema, no campo da Água Santa. Só 128 pagantes. Railan no primeiro tempo, João Guilherme no segundo. O Sport Clube São Bernardo segue líder pelos critérios com 9 pontos. O São Caetano com 1 é o Lanterna. E esse jogo eu vou transmitir na próxima segunda-feira. Santo André e São Caetano. Se o São Caetano não ganhar, já está eliminado na penúltima rodada, hein? Então veremos. Mas enfim. E aí o São José pegou o Santo André em casa
e também fez 2-0. Tomás e Neto Oliveira, os 2 gols no segundo tempo, fez 2-0 em cima do Santo André. E Sport Clube São Bernardo com 9, São José com 9, precisam decidir só quem vai ser o primeiro. Aí o Santo André decide com o São Caetano quem vai para o play-in com o segundo. Essa é a situação do grupo. Infelizmente o São Caetano está muito ruim. O Bruninho, isolado do atacante do União São João, é o artilheiro da competição com 8 gols. Deixa eu pegar aqui então a próxima rodada, que vai ser a quinta, e aí a gente já vai ter uma posição, de repente, até de classificação, de eliminação e tudo. Começa nessa sexta-feira. Estou gravando o vídeo, quarta-feira, dia 12 de agosto, sexta-feira agora já começa. Com o grupo 1, Bandeirante e Grêmio Prudente. Bandeirante vencendo, ele se classifica pelo menos para o play-in. O play-in do grupo 1. Ele vai a 8, igual o Linense. E o Grêmio Prudente, se quiser ainda a classificação, não pode perder, certo? É sexta-feira, 20 horas, lá em Birigui, na casa do Bandeirante. No outro jogo do grupo, no sábado, Marília e Linense em Marília. O Marília tem 4, o Linense é o líder com 8. Se o Marília também não quiser ser eliminado, vai ter que, pelo menos, empatar esse jogo. O Linense, se vencer, dependendo do resultado do Bandeirante, ele até se classifica já em primeiro lugar. Então, no grupo 1, Bandeirante e Grêmio Prudente em Birigui, sexta, 20 horas. Sábado, 19h30 em Marília, Marília e Linense, certo? Grupo 2. O grupo 2, o Comercial vai jogar com o 15 só na próxima quarta-feira, no dia 19, Comercial e 15. Se o 15 perder, também está eliminado. E o Comercial, se vencer, pode até classificar em primeiro. Mas antes, aliás, os 2 jogos desse grupo são na quarta-feira, dia 18. Os 2 jogos são às 19h30. União São João pega o Noroeste, União São João é 6, Noroeste 5. Briga pelo segundo ou até a primeira colocação. E Comercial e 15. Então, olha que interessante. Esses 2 jogos no mesmo dia, e a gente vai ver se já se classifica em primeiro e tal. O certo é que se o 15 perder, independente de qualquer coisa, o 15 já vai estar eliminado, assim como o São Caetano. Tem que tomar cuidado, o atual campeão numa situação delicada, hein? No grupo 3, a gente tem os 2 times com 7, enfrentando os 2 times com 4, na casa dos 2 times com 4. Olha que interessante. No domingo, às 11 da manhã, o Osasco recebe o Primavera. Domingo, né? Mas no sábado, às 3 da tarde, o Paulista lá em Jundiaí recebe o Juventus. Você já pensou, se o Paulista e o Osasco vencem, todo mundo fica com 7 pontos na penúltima rodada. Porém, se o Juventus e o Primavera vencerem, eles já se classificam. Um será o primeiro, o outro será o segundo, depois na última rodada. E o segundo vai fazer o play-in com quem se classificar de Osasco e Paulista na última rodada. Curioso. E aí, por último, no grupo 4, o Sport Clube São Bernardo, líder, pega o São José, vice-líder. Os 2 têm 9 pontos. Quem vencer aí vai ficar muito perto da primeira colocação. Muito perto da colocação. Quem perder aí vai ficar muito perto da classificação para o play-in. Então, jogo interessantíssimo. Sport Clube São Bernardo e São José, sábado, 10 da manhã. Jogaço. E aí, para finalizar, eu vou transmitir na segunda-feira pela Ulisses TV, 15 horas, em São Caetano, Lanterna 1 e Santo André. Santo André ganhar, já se classifica para o play-in. São Caetano, se ganhar, ainda tem chance na última rodada. Se perder, já está eliminado. Enfim, eu vou acompanhar toda essa rodada e prometo que na semana que vem eu volto falando da penúltima rodada, projetando a última, quem vai se classificar, quem está fora, então todas aquelas situações e provavelmente também o novo técnico do Primavera, que nos próximos dias deve ser anunciado. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.